Decisões e Atitudes do Espírito Imortal, que é uma palestra que eu fiz já, que eu tenho feito há algum tempo nos centros espíritas, e hoje resolvi falar sobre isso, né? Nesse momento também tão difícil que nós estamos passando, que nós precisamos ter cada vez mais fé na imortalidade e perceber que os nossos corpos são veículos, né? Vestes, e que elas terão um fim, né? Mas que a nossa essência, o nosso espírito, não. Então, é importante que nós saibamos, né, que a experiência da espiritualidade é sentir-se um espírito imortal. E é essa experiência de espiritualidade que nós precisamos ter, né? É essa experiência de espiritualidade que está faltando ao homem. É essa experiência de vivenciar a sua essência que está faltando a todos nós. Bom dia, Léo. Bom dia, querido. Então, hoje no meu canal, né, nós vamos falar então sobre as decisões e atitudes do espírito imortal, né? Eu estou começando devagarinho aqui porque é cedo ainda. Oi, Fábio, tudo bem, querido? Então, a experiência da espiritualidade é vivenciar a imortalidade do espírito, e é disso que nós estamos precisando vivenciar, porque nós estamos vivenciando apenas a matéria, a maioria de nós, né? Isso é aquilo que aparentemente nos dá mais prazer, aparentemente nós queremos esgotar os prazeres, porque o mundo nos obriga a vivenciar os prazeres da matéria de alguma forma, né? Nós temos que ter as coisas para ser alguém bem-sucedido. Nós, inclusive, encontramos as pessoas às vezes e perguntamos: como é que você vai? Há quanto tempo que eu não te vejo? E as respostas dessas pessoas: mas eu estou bem e tal. E aí, como é que tá tal pessoa, fulano? Tal pessoa está muito bem agora, está trabalhando num novo, está com um novo emprego, está ganhando muito bem, e comprou agora uma casa, comprou um novo carro, está muito bem. Então, é esse, infelizmente, o nosso critério de felicidade, o ter, né? Não, a pessoa está muito bem, porque ela tem casa, tem carro, tem lancha, tem jet ski, viaja para o exterior eventualmente, compra as roupas de marca, enfim. Então, o ter é o critério que nós, espíritos imortais, acabamos, digamos assim, tendo o hábito, né, de achar que ter é muito mais importante do que ser, sabendo que o que nós temos vai ficar aqui. Porque a hora que nós desencarnarmos, a hora que o corpo físico perece, o corpo físico pereceu, quem vai ficar é o espírito. E nós só vamos levar daqui aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivenciamos, as experiências evolutivas, as experiências que nós tivemos com as pessoas. Porque não se enganem, nós viemos aqui para nos relacionar entre todos nós. Relacionarmos com a família, relacionarmos com a pessoa que nós escolhemos para companheiro, companheira, marido, esposa, as pessoas, os amigos, o pessoal do trabalho, os vizinhos. Então, nós viemos aqui para nos relacionar. E é através dessas experiências, dessas relações, é que nós vamos adquirindo a vivência necessária para o aprendizado evolutivo. Decisões e Atitudes do Espírito Imortal, que é uma palestra já antiga, que eu sempre costumo fazer, as pessoas gostam porque a gente fala da verdade. E qual é a verdade? A verdade é o que está dentro de nós. A verdade não é aquela que eu quero aparentar para os outros, não é aquela que eu quero ser para os outros, não é aquela que é o objetivo para mim ser superior a partir do momento em que eu adquiro patrimônio. A verdade é aquela que nós realmente somos. É aquela que nós, às vezes, temos muita, mas muita dificuldade de encarar frente a frente, né? O exercício do espelho, que eu sempre recomendo as pessoas fazerem o exercício do espelho, ele é muito difícil.
né? A gente tem uma dificuldade muito grande de se ver. Muitas pessoas encaram a terapia com o psicólogo, né? Fazer terapia, mas eu não tô com problema, eu não tenho problema, não sou maluco, então eu não preciso fazer terapia. Gente, todos nós precisamos fazer o processo do autoconhecimento. Enquanto nós não soubermos quem nós somos, como que nós podemos caminhar, como que nós podemos subir os degraus da evolução? Nós precisamos saber quem nós somos. E isso é um processo para a vida toda. Nós não vamos saber quem nós somos em uma semana, um mês, como tem cursos aí mirabolantes prometendo, né? Prometendo que, olha, você vem para cá, né? Você vai fazer um curso de autoconhecimento em 30 dias. Gente, não existe isso. O autoconhecimento é a partir do berço ao túmulo. Então, nós nunca estaremos num patamar de sábios aqui na Terra, né? Nós temos que saber que o Espírito é que é a nossa essência. A partir do momento em que a verdade está encerrada na nossa essência, a verdade sobre nós mesmos, e essa verdade ela vai nos ajudar, ela vai servir de instrumento para que nós possamos aqui na Terra agora, né, com esse corpo físico, ajudar as pessoas que precisarem e nos ajudar, né? Porque, como eu falei, nós estamos aqui para nos relacionar. Não se engane, nós não viemos aqui para ir para uma montanha e ficar rezando sozinho. A gente pode até fazer isso para colaborar com a vibração do planeta, mas o objetivo do ser humano é se relacionar. E quem que nos deixou um código de conduta de relacionamento que atravessou a eternidade, que atravessa a eternidade? Jesus. Jesus nos deixou o melhor código de conduta. O problema é que a gente não abre aquele código de conduta, a gente não quer encarar a verdade. Porque ali está a verdade do bom viver. Ali está a verdade da nossa felicidade. Mas nós vivemos nesse mundo ainda encerrados na matéria, né? Como eu falei inicialmente aqui, achando que é a matéria que nos vai trazer a grande felicidade, e equivocadamente. Então, nessa palestra, iniciando agora, para quem está chegando, eu estou acabando já fiz alguns preâmbulos, mas estou começando. Eu gostaria de explicar rapidamente o que é o espírito, por exemplo. O que é espírito? Gente, espírito é um princípio inteligente. Está lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser depois pesquisar, de Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos foi um livro que Kardec escreveu perguntando aos espíritos através de médiuns e de muitos médiuns no mundo inteiro. Ele às vezes fazia uma mesma pergunta para diversos médiuns em diversos países para ter a certeza, né? Ele esgotava todas as fontes. Kardec foi um cientista, um professor, um cientista, mas um homem que trabalhou ali na pesquisa, de forma científica, na pesquisa científica. Ele perguntava para o médium, o espírito respondia, ele perguntava para o outro médium lá, em outro país, a mesma pergunta, para que ele trouxesse, através do Livro dos Espíritos, para nós, a grande verdade sobre a imortalidade. Então, Kardec foi esse grande homem, né? Ele era um homem, ele vivia a religião protestante, mas ele era muito mais ateu do que qualquer coisa, ele não vivenciava muito a religiosidade, até que ele começou a enxergar os episódios das mesas girantes, mas isso é uma conversa para uma outra hora. Então o espírito é um princípio inteligente, né? E nele fica armazenado toda a nossa experiência, através dos diversos corpos que já ocupamos aqui na Terra. Se nós temos aí um período civilizatório de 6.000 anos, contando com o período capelino, aí, 6.000 anos de civilização, nós já tivemos diversas vezes por aqui. Nós não somos espíritos novos, não tem espíritos novos e espíritos velhos. Existem quem mais esteve aqui, quem menos esteve aqui, por quanto tempo esteve aqui, quantas vezes esteve aqui, a gente nunca teremos essa certeza, né? Nunca teremos essa conta aqui, mas isso não importa, né? Isso não é algo que nós tenhamos que nos preocupar. E também não temos que nos preocupar com eu quero saber quem eu fui, né? Tem muita gente que acha que quer muito saber das suas reencarnações. Gente, o que importa
é o presente. O presente é extremamente importante. Nós temos que vivenciar o presente. O passado já passou. O passado tu falou, né? Passou, já passou, né? Às vezes nós precisamos até conhecer o passado para compreender o presente, sim. Em situações traumáticas, em situações de doença, até é interessante você fazer uma regressão, né? Para tentar compreender as suas dores, algum trauma que se tem atual e talvez até seja indicado, mas ele é indicado só para fins terapêuticos. Gigi, você não foi chamada aqui. A Gigi não está querendo deixar porque eu estou na poltrona dela. Então, aí sim, nesse momento é importante que a gente faça a regressão. Eu não indico regressão para quem quer somente saber quem foi, a título de curiosidade, né? A curiosidade não vai nos levar a lugar nenhum, não vai nos ajudar, não vai colaborar com nada. Então tem muita gente que pergunta, mas qual é a diferença entre espírito e alma? Gente, é a mesma coisa. Espírito e alma são a mesma coisa, apenas nós usamos o termo espírito, que é o ser imortal, e a alma é quando a gente está encarnado. Então, por exemplo, às vezes eu falo da alma porque eu estou encarnada. Se eu estou encarnada, eu tenho o hábito, né? Nós temos o hábito de falar que encarnados o nosso espírito pode ser chamado de alma, mas isso é uma questão de terminologia, não tem importância alguma. Então é a mesma coisa, né? Aonde que moram os espíritos? Os espíritos moram, eles têm as colônias na espiritualidade, diversas colônias, né? As colônias mais próximas da Terra, as colônias mais acima da Terra, tem os prontos-socorros, assim que se desencarna, tem os socorristas que vêm nos auxiliar no momento do desencarne, tem as emergências hospitalares, tem os hospitais de internação, tem as colônias de vivência, enfim. E tem aqueles que estão aqui com a gente, né? Muitos estão aqui conosco, né? Ainda presos à matéria, né? Presos a situações na matéria. E isso é muito importante a gente saber. Nós nunca estamos sós, né? Ou nós estamos bem acompanhados ou mal acompanhados. E isso vai depender da nossa vibração. Se nós estamos vibrando com raiva, com ódio, com vingança, com maledicência, com certeza nós não naquele momento o nosso bom anjo não consegue ficar ao nosso lado, né? Nesse momento ele vai dar uma afastadinha, vai dar uma voltinha porque ele não consegue ficar perto. Não que ele deixe de nos proteger quando nós não estamos vibrando bem. Ele vai ficar distanciado, então ele vai poder ajudar menos. Quando nós estamos vibrando bem, nós vamos atrair para perto de nós os bons. Isso é uma coisa natural, né? É física, né? Então é como nós aqui mesmo. Nós, por exemplo, né, tem aquela frase que a gente fala muito, diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas, né? Não é diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, mas diga-me quem és, que eu direi com quem tu andas. Então, se nós vibrarmos bem, se nós não formos maledicentes, fofoqueiros, falar mal dos outros, julgar, condenar, estimular ódio, vingança, raivosos, nesses momentos nós não vamos conseguir atrair os bons para perto de nós. Se nós conseguirmos mudar essa vibração, como eu digo, sair de AM para FM, a gente consegue modular melhor a nossa vibração. A outra pergunta que se faz, e o espírito tem sexo? Não, o espírito não tem sexo, né? Eu tenho uma palestra, inclusive, específica, em que eu falo da homo e transexualidade sob a ótica espírita, e que eu explico muito bem isso. Hoje eu só vou passar aqui correndo. Espírito não tem sexo, o espírito pode ter uma polaridade, mas ele não é homem nem mulher. Então, por exemplo, aqui o espírito responde assim, não, eles tanto podem encarnar num corpo masculino como feminino. Quando eles estão encarnados, eles interpretam papéis como artistas, num filme ou numa novela. Um homem, por exemplo, não é homem. Ele está interpretando o papel de um homem. Uma mulher não é uma mulher, ele está interpretando o papel de uma mulher. Ele fez essa analogia interessante. Então, não tem sexo, né? Nós temos vivências, às vezes, acumuladas, mais tempo, mais vidas, num determinado corpo. Às vezes sim, aí o que cria essa polaridade. Mas às vezes não, né? Aqui pergunta, há uma outra coisa no homem, além do corpo físico do espírito? Sim, há o perispírito que une os dois.
perispírito é a forma do espírito, porque o espírito, ele não tem forma, né? Então, ele é um princípio inteligente, ele é uma essência, foi aquilo que eu disse desde o começo aqui. Então, ele não tem forma. Ele não... Ah, mas eu vi hoje o espírito do fulano de tal, hoje eu vi. Quem tem evidência, quem tem mediunidade de evidência, que consegue enxergar os espíritos, porque como os espíritos são, não tem matéria, nós não conseguimos visualizar com os nossos olhos terrestres, né? Mas com os olhos da alma, durante o sono, a gente enxerga. Quantas vezes a gente sonha com espíritos amigos ou da família que desencarnaram, e a gente sonha que parece que vivenciou aquilo ali com eles. Realmente nós vivenciamos. Nós saímos do nosso corpo ao dormir, né, o que é natural, todo mundo sai, independente de ser médium ou não, o espírito se solta do corpo físico para dormir. A maioria de nós, extremamente ligados ao corpo ainda e materialistas, ficamos às vezes a 4 centímetros do corpo físico. Ficamos ali. E aí onde tem aquele sonho maluco, porque aí é a nossa mente, né? Aqueles sonhos loucos, malucos, eles são criações da nossa mente. Mas quando ele se sai, quando ele consegue planar aí por esse mundo de meu Deus, ou vai até as colônias espirituais passear, ele encontra às vezes as pessoas que já desencarnaram. Então, nesse momento, a pessoa desencarnada, né, está vendo o espírito encarnado, e a diferença entre eles vai ser o fio prata, né, que é o cordão fluídico no umbigo, né, que nos une, que une o corpo físico ao espírito. Então nós temos um fio, ele é expansivo, né, ele não tem, ele expande para onde nós, se eu tiver que ir para a Rússia amanhã, eu vou. Meu corpo vai estar aqui dormindo, mas eu fui até na Rússia. Então é uma maravilha, né? Numa comunicação espiritual, quem aparece é o médium, é o espírito ou o perispírito? É o perispírito. Como eu falei, o espírito não tem forma, ele não tem aparência. Quem vai aparecer pra gente, que a gente vai ver, é o perispírito dele. Porque o perispírito, ele é um corpo semimaterial. Ele é invisível aos nossos olhos terrestres, entretanto, ele é semimaterial, né? O espírito pode ficar visível e palpável aos encarnados? Aí aqui a gente fala que na questão 95 do Livro dos Espíritos, eles disseram que o espírito pode ficar assim, visível até palpável aos encarnados. Isso aí, há muito tempo atrás, né, nós tínhamos as sessões de materialização, né? O espiritismo tinha as sessões de materializações. O que é isso? São médiuns que eles possuem ectoplasma. O ectoplasma é um fluido, né, vital, que cada um tem, mas tem pessoas que têm muito e podem doar isso, tem abundância. Então, normalmente o médium tem o ectoplasma em abundância. Esse ectoplasma, como ele é semimaterial, ele consegue materializar um espírito. Por isso que no começo do século XX, no final do século XIX, muitos centros espíritas tinham essas sessões de materializações. Eles materializavam espíritos e materializavam objetos antigos, o que é muito interessante. Isso é uma outra conversa para um outro momento também, porque é muita coisa para se explicar e para se falar, e hoje a nossa temática aqui é só falar do que a gente tem que tomar como decisão e atitude como espírito imortal, né? Então eu estou só explicando o que é um espírito aqui para a gente entender. Então, nessas sessões de materialização, os espíritos ficavam palpáveis e visíveis. Por quê? Tinha um médium doando o ectoplasma, né? Doa pela boca, pelo ouvido e pelo nariz. Então, ele doando ectoplasma de uma forma tão gigante, tão abundante, que consegue materializar o espírito. Nós temos diversas fotos de espíritos materializados, né? Diversos materializadores famosos, o Peixotinho, aquele próprio, né, aquele médium infeliz lá, o João de Deus, né? Mas ele tinha essa capacidade, né? Esse ectoplasma para trabalhar com a cura e materializava espíritos. E existem museus no Rio de Janeiro com fotos de espíritos materializados e também com fotos de objetos materializados. O Peixotinho tem uma das materializações mais famosas no Rio de Janeiro,
ele era carioca, que ele fez foi de um tomógrafo 20 anos antes de ser criado. Ele materializou o tomógrafo. Lá na espiritualidade eles já tinham esse aparelho, então ele materializou isso numa sessão de materialização, muito interessante. Bem, então o fluido vital é uma carga que nós recebemos, tipo uma bateria, para que nós venhamos até aqui na Terra e fiquemos aqui o tempo que for necessário. Então quando a gente encarna, a gente recebe um mandato com prazo. A Margarete vai ficar 50 anos, 52 anos, é o que precisa para que ela faça o que ela tem que fazer. E aí, por algum motivo lá, eles acham melhor eu ficar mais um tempo. Às vezes é prorrogado isso aí, esse mandato, né? Mas essa carga fluídica você recebe por um prazo. E aí, se ele for prorrogado, você recebe uma recarga nessa bateria, né? Então é igual a bateria, ela tem um prazo de validade, né? Por isso que todo mundo fala, cada um tem a sua hora. Realmente, cada um tem a sua hora mesmo. Mas essa hora, às vezes, também pode ser antecipada ou prorrogada, se Deus assim entender e achar que é melhor pra gente, né? Então, falando disso, agora que eu fiz esse preâmbulo para entender o que é espírito, o que é perispírito, nós precisamos, na verdade, vivenciar a experiência da espiritualidade. Então, vivenciar mais o espírito. Como é que nós vamos vivenciar mais o espírito? Nós vamos vivenciar mais o espírito, né? Na famosa, os espíritas falam muito na reforma íntima. Eu não gosto muito de falar mais essa palavra, reforma, porque o que reformar? Reformar, tu reforma uma coisa, mas nunca fica novinho, né? Eu prefiro falar transformar, né? Eu prefiro falar que a lavra pode se transformar numa grande borboleta, né? E ela se transforma. Então, e todos nós iremos nos transformar, né? Não tem como. Isso um dia vai ocorrer. Cada um vai ter um processo. Uns terão processos mais rápidos, outros mais lentos, mas isso de alguma forma ou de outra vai ocorrer com cada um de nós. Nós não temos como voltar para trás, né? A nossa evolução, nós estamos caminhando. A gente pode parar, estacionar. Por exemplo, nós podemos vir para cá numa vida e realmente não fazer absolutamente nada daquilo que nós nos propomos. Acontece. E posso até dizer que hoje, não sei se é a grande maioria, mas olha, é que a gente vê por aí, a maior parte de nós está vivenciando uma experiência, está desperdiçando uma experiência. Mas eu tenho visto muita gente se movimentando para fazer valer essa experiência física, essa experiência carnal aqui. Muita gente ajudando, muita gente colaborando para a evolução da humanidade. Alguns nem tanto, mas na sua maioria sim. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que a gente vai fazer para ser uma pessoa melhor. Primeira coisa, vamos tentar deixar de ser egocêntricos, egóicos, né? Vou dar um exemplo típico. Vamos supor, amanhã, segunda-feira, eu vou começar meu processo evolutivo enquanto espírito, porque o meu espírito é imortal. E é. O que morre é isso aqui. Corpo, né? Osso, pele, músculo, cartilagem. As nossas células deixam de exercer sua função, mas o meu espírito, a minha essência permanece. É essa certeza que nós temos que ter. E se nós tivermos essa certeza, nós vamos viver a vida de outra forma. E é isso que precisa para nós. Exatamente, Gilberto. Muita gente desperdiçando sim a oportunidade. Quem está desperdiçando é quem somente está vivenciando a matéria. É aquele caso, a pessoa nasce, estuda, trabalha, constitui família, adquire a casa, adquire isso, adquire aquilo, adquire e aposenta. Aí, quando aposenta, desencarna 2 anos depois, 3 anos depois. Ele passou uma vida inteira comprando, pensando em comprar isso e comprar aquilo, vivenciando a matéria. Ele não parou um momento para fazer um processo de autoconhecimento. Ele não parou um instante para saber quem ele era. Como eu falei, o exercício do espelho não é fácil. Se olhar não é fácil. Sentar numa poltrona dentro de uma sessão de terapia com um psicólogo
Não é fácil. Não adianta, gente, nós comprar livro de autoajuda. Livro de autoajuda, sabe? Que você lê, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, ai que lindo, que maravilhoso, né? Vamos, não adianta enquanto nós não detonarmos o nosso processo de transformação interna. E às vezes a gente detona esse processo no momento de muita dor. A gente detona esse processo no momento de doença grave, no momento de perda, uma grande perda de alguém que a gente ama muito. Aí é nesse momento que a gente vai detonar o processo. E tem pessoas que ainda estão sofrendo doenças graves, sofrendo em hospitais, sofrendo com doenças crônicas e mesmo assim não iniciam e não detonam o seu processo. Então, quando eu digo não seremos egóicos, porque, por exemplo, eu vou fazer o meu processo. Vou começar segunda-feira, vou ser uma pessoa melhor, vou ser mais caridoso, vou ter mais paciência, não vou ficar julgando as pessoas, não vou viver com o dedo apontando para o outro, porque ele faz isso, ele é uma pessoa ruim. Olha, porque aquele, não sei o que lá, aquela. Ok, a gente até pode fazer um comentário, mas a gente está se olhando. Será que a gente é tão bom assim? Será que nós somos tão bonzinhos? Será que nós sempre estamos certos, gente? Tudo que a gente faz está certo? Todos os nossos pensamentos são pensamentos do bem? Então são essas perguntas que a gente tem que fazer para a gente. Quando que eu passo o maior tempo da minha vida pensando na minha vida ou pensando na vida dos outros? Tem pessoas que passam o tempo inteiro, fazem um comentário, né? Hoje se mudou aqui para o meu prédio uma mulher. Nossa, ela já teve 4 maridos. Não, tem 3 filhos e cada um de um pai. Gente, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso que a minha vizinha já teve 4, 5, 10 companheiros e que ela tem 3 filhos e tem um pai diferente e ela não é casada? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver, né, se o meu vizinho se relaciona com outro homem ou se a minha vizinha se relaciona com uma mulher? O que eu tenho a ver com isso? Nada, gente. Nada. O que vai mudar para mim? Nada. E aí, em vez de eu perder o meu tempo, né, indo pro Facebook, falar agora do Tami, porque, olha, agora, né, de vez em quando tem um bode expiatório da maldade. Eu digo que é um bode expiatório da maldade, porque o mal, gente, o mal está sempre presente com a gente. O mal tem uma assessoria de marketing incrível. É o melhor. É o melhor. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Então, o que acontece? O Tami é um homem. Ele é um homem. É trans, mas é homem. Ele é pai. Não, eles querem relacionar a paternidade com a genitália. Gente, a genitália é o nosso menor órgão do corpo físico, independente de homem ou mulher. E ele não define a nossa vida. A minha genitália não me define. Por que essa importância para uma genitália? Então o Tami é um homem, é pai. Meu Deus, o mundo acabou. Porque querem acabar com a família pênis-vagina. Desculpe, né? Não tem problema nenhum falar isso aqui. Estou falando de forma respeitosa. Então, as famílias, os laços verdadeiros da família são amor, gente. Não importa a genitália. Não importa, é um órgão que a gente tem. Isso não nos define enquanto seres masculinos, femininos. E também se masculino quer ficar com masculino e feminino com feminino. E o que eu tenho com isso, entende? Então você fica desperdiçando energia com a vida alheia e não utiliza essa energia a teu favor na luta pela tua transformação, na luta para tu saber quem tu é, quem que eu sou, o que eu quero da minha vida, o que eu fiz da minha vida até agora. Gente, essa pergunta é difícil de responder. Eu nunca esqueço, eu participei quando eu trabalhava no banco, de um treinamento uma vez,
e que eles fizeram essa pergunta: o que você fez da sua vida até agora? Eu parei para pensar, baixei a cabeça. Faz muito tempo isso. Eu lembro que isso mexeu comigo, porque eu parei para pensar: olha, eu não tinha feito quase nada. E a gente pensa que fez. Ah, não, trabalhei em tal lugar, trabalhei aqui, comprei um carro, comprei uma casa, formei uma família. Ok, o que tu fez contigo? O que tu fez para ti? O que tu cresceu enquanto ser imortal que tu és? Porque as nossas experiências, nós viemos aqui para aprender, se melhorar e retornar. Retornamos novamente para melhorar. Retornamos enquanto for necessário, nós retornaremos para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para nos ir lapidando essa pedra bruta, mas nós todos somos diamantes. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Então nós todos temos o poder de emanar luz. E para que eu vou ficar emanando treva? No julgamento, na condenação, na maledicência, cuidando da vida dos outros e não cuidando da minha vida. Não julguem ninguém pela quantidade de dinheiro que tem no bolso, ou pelas coisas que ele tem, ou pelas vestes dele. Não julguem, gente. Não julgues para não ser julgados. Ok? Básico. O código melhor de conduta. Vão lá, abram o evangelho. Seja ele de qualquer religião que for. Abram o evangelho e vejam a mensagem de Jesus, que somente é amor. Ele que só andou com os párias, com os mais simples, com aqueles que a sociedade na época expulsava. Por isso que ele não pode vir agora, né, gente? Ele não pode voltar. Porque imagina, coitado. Né? Vou fazer pior do que fizeram com o Tami, né? O Tami, porque quer ser o que vai estar ensinando uma propaganda do Dia dos Pais. É muita maldade, gente. Então, a gente quer ser melhor, a gente quer sair daqui iluminado. Amorosidade, amor, amem, pacifiquem, não julguem. Então, nós temos que focar nas virtudes e nos dons, porque as imperfeições um dia irão acabar. Para que nós vamos apostar naquilo que a gente sabe que vai ser derrotado? Por que nós vamos apostar no mal? O mal vai ser derrotado, gente. Tenho certeza que o mal será derrotado. Não tenho dúvida disso. Aliás, na verdade, o mal nem existe. Porque Deus só criou coisas boas. Deus criou o bem. O que existe é uma ausência do bem, não é o mal. Existe uma ausência do bem. Aquela criatura ali tem a ausência do bem. Ela não é maléfica. Ela é uma pessoa que ela tem o bem dentro dela, só que ela não encontrou ainda. Né? Ela não encontrou ainda. Então, o que falta pra gente? É nos encontrar. É encontrar aquela luz dentro de nós, fazer brilhar a nossa luz, por onde nós andarmos, nas redes sociais que nós vivemos nos expondo, lá vivemos os donos da razão, né? Nós sempre somos as pessoas vítimas. O processo de vitimização também não ajuda ninguém. Nós temos muitas vítimas na sociedade, muitas. Vocês sabem, eu trabalho com as populações vulneráveis, eu faço parte delas. E nem por isso eu vou me fazer um processo de vitimização. Eu tenho que caminhar para frente, buscar a justiça social, buscar a paz social, buscar o amor. Né? Então, olhar com amor sobre todos e tudo. Né? Só assim Cristo conseguirá escrever em nós a sua mensagem. Ela já está escrita na verdade, mas está faltando a gente imprimir isso na gente. Né? Nós precisamos imprimir o amor em nós. Então, as decisões nossas são muito simples. As decisões de um espírito imortal é viver enquanto espírito e não viver somente enquanto matéria. Então vamos para a academia, ok, é ótimo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos ter saúde. Até nesse momento é meio perigoso, né? Mas academia é muito bom, o corpo não fica somente bonito, mas fica saudável. Vamos caminhar, vamos correr, andar de bicicleta, maratona, isso tudo é maravilhoso, mas não esqueçam de malhar a alma. Não esqueçam de exercitar a alma. A gente exercita a alma no amor, onde libera a oxitocina, né?
a gente exercita a alma na caridade, a gente exercita a alma sendo aquele ombro amigo, para aquele amigo que está triste, que está deprimido, que está, né? Quantas pessoas nesse momento estão passando por momentos difíceis? Quantas pessoas perderam seus familiares? Quantas pessoas perderam o teto onde moravam, perderam seus empregos? Quantas pessoas estão sofrendo diversas mazelas nesse momento? E essas pessoas precisam de palavras amigas, essas pessoas precisam de alguém que leve-as para cima e não alguém que leva-as para baixo. Então, viver com o encontro espírito imortal é isso, é saber que a vida não se inicia no útero e não termina no túmulo. A vida já se iniciou há muito tempo dentro de nós. Exatamente. Um corpo somente bonito quando habita uma alma feliz dentro dele. E é verdade. Quantas vezes nós, às vezes... fui redundante agora. Mas quantas oportunidades, né, nós tivemos de encontrar pessoas que às vezes não apresentavam um belo fenótipo e, no entanto, eram pessoas maravilhosas que ficavam... Nós nos sentíamos que tinha uma beleza naquele conjunto. É óbvio, porque o que vai realmente definir, o que vai decidir no momento crucial da relação, inclusive, é a sua alma, não é o seu corpo. Isso aqui morre, isso aqui perece, isso tem fim. Nosso espírito não. Então, viver enquanto espírito imortal é vivenciar a espiritualidade. Você tem que viver a matéria, óbvio, mas não esqueça de vivenciar o espírito. Exercite o espírito, faça meditação, processo de autoconhecimento. Seja caridoso, mas é caridade de verdade. A caridade não é comprar cestinha básica e jogar lá no morro e distribuir, não, isso é muito fácil. E quer ver aqueles ainda que vão lá e fotografam, né? Põe no Facebook, no Instagram, olha como eu sou bacana, né? Quem é bacana é, quem é bom é. Não precisa mostrar para ninguém, né? Mostrar caridade não precisa, entende? Não precisa. Caridade de verdade é renúncia. Você tem que renunciar um pouquinho. Caridade, eu sempre dizia, caridade, eu trabalho na Sete e sempre dizia lá na Sete da Cachoeira, que tem os velhinhos lá, era no verão, né? Todo mundo indo para a praia no sábado e nós indo para a Sete lá, trabalhar com os velhinhos, bater papo com eles. Alguns amigos cantavam, tocavam piano, a gente dava passe neles, né? Tem a caravana Beija-Flor, que foi uma caravana que uma amigona minha, Daniela, criou. Era uma caravana de voluntários que iam uma vez, um sábado do mês, iam até o Lar dos Velhinhos, ficar com eles lá, ficar a tarde toda, cortar cabelo, cantar, brincar. Então isso é caridade, porque você está deixando de estar num sábado à tarde, em pleno verão, numa praia, né, tomando a sua bebidinha, comendo seu camarão, né, aproveitando as boas coisas da matéria, que também não há problema nenhum em você usufruir, para ir lá. Isso é caridade. Então, caridade é malhar o nosso corpo. Mas eu acho que eu consegui ser clara em dizer o que é, né, quais são as decisões que nós precisamos tomar com relação a vivenciar nossa imortalidade aqui na Terra. É cultivar o espírito, processo de autoconhecimento, ser caridoso, amoroso, pacífico, nunca maledicente, cuidar da sua vida, que já dá um trabalho, né? Deixa cada um viver a sua vida, respeitando a todos, né? Nos relacionarmos sempre com amorosidade, sempre tentar ver qual é o melhor caminho do bem, porque a gente sabe, no fundo, todos nós sabemos o que é caridade, o que é o bem. Nós conhecemos o bem, a gente sabe, mas às vezes a gente entra por caminhos tortuosos, né? Equivocadamente,
Então não adianta nós termos o melhor aparelho de celular, o melhor tablet, o melhor carro, o melhor, enfim, tudo que é de bom da matéria, se nós por dentro estivermos tristes, deprimidos e estarmos nos sentindo muito piores do que qualquer coisa que materialmente brilha. Então o que vai nos deixar felizes é a nossa alma. Então nós temos que cultivar a nossa alma, malhar a nossa alma, cultivar ela. Eu sempre termino aqui a minha fala com uma poesia, mas hoje fui eu que escrevi aqui. Eu ia pegar uma poesia da Alta de Souza, que eu adoro, e depois eu resolvi falar isso aqui que eu escrevi há um tempo atrás, sobre a imortalidade. Através dos tempos, Jesus nos deixou a mais bela mensagem de amor que já se ouviu falar. Dentre os seus maiores ensinamentos, nos mostrou a imortalidade da alma, que então, na sua morte, ele nos fez lembrar. Veio nos dizer que só amando se conhece o bem, que se perdoa e se rega a alma para que ela floresça em paz. Porque Jesus quer que nós floresçamos, que a nossa alma floresça. Só amando é que nós vamos enxergar a verdade. Só amando nós enxergaremos a verdade. Atravessando a eternidade, buscando a luz maior, de vida em vida, vivendo a morte e morrendo para viver novamente na evolução e salvação de nós mesmos. Ele nos deixou o amor como legado, para que tenhamos sempre perto do coração e multipliquemos, através das nossas vidas bem vividas, a todos que conviverem entre nós. Amamos, vivemos, amemos, vivemos e morremos, renascemos e amemos novamente. Esse é o ciclo. Jesus nos disse: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Candeia, Senhor, candeia. Ilumina nossos passos, indica o caminho e nós nos renderemos ao seu amor, ao sol da imortalidade. Que Deus nos abençoe, muita luz e não esqueçam, somos imortais. Vivenciemos o Espírito enquanto podemos aqui na Terra. Não desperdicemos essa nossa encarnação. Aproveitemos ela da melhor forma possível.